Olá a todos, olá a todas, aqui é o professor Adrian Horn do Citamp, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a formação dos terapeutas que atuam com a medicina tradicional chinesa e as suas principais técnicas. Nós vamos entender um pouquinho como se dá essa formação, quanto tempo leva, quais são as principais técnicas aprendidas e mais outros pequenos detalhes. Vem com a gente que vai ser muito legal. O estudo da medicina tradicional chinesa, em seus vastos aspectos, se dá normalmente no Brasil a partir do momento que o terapeuta começa a estudar a acupuntura. Só que isso pode acontecer através de determinados caminhos. No meu caso, por exemplo, eu conheci um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa através da auriculoacupuntura, onde eu comecei a me questionar sobre algumas técnicas, sobre como ela funcionava, como a alopatia ocidental via as questões das queixas e doenças. E depois eu passei a estudar e aprofundar os meus próprios conhecimentos em algumas escolas. De modo geral, nós temos grandes áreas na medicina tradicional chinesa, sendo elas a acupuntura, a fitoterapia, as práticas manuais, ventosa, moxa, guaxá e entre tantas outras coisas, como dietoterapia e outras técnicas. Existem também microsistemas, como crâniopuntura de Yamamoto, crâniopuntura de Zhao Junfa, acupuntura coreana das mãos, acupuntura auricular, a escola da professora Huan Lixun, as outras escolas, técnicas de meridiano, técnicas de canais e colaterais e entre tantas outras. Quando nós pensamos na formação em acupuntura, nós estamos pensando em um período de pelo menos 2 anos. 2 anos esses em que o terapeuta ou o futuro terapeuta aprenderá todas as teorias básicas sobre a acupuntura, como por exemplo, Yin e Yang, 5 elementos, diagnóstico e síndromes, síndromes superficiais, síndromes profundas, como que eu coloco uma agulha, como que eu estimulo a agulha, como que eu preparo todo o ambiente, como eu deixo tudo preparado para atender da melhor maneira possível o meu paciente, o meu cliente. Normalmente, os cursos de acupuntura duram 2 anos. Algumas escolas um pouco mais, algumas escolas um pouco menos. No entanto, as matérias, as disciplinas do curso são muito profundas e exigem do terapeuta, da terapeuta, um estudo extra classe muito detalhado. Então, como eu fazia, por exemplo, eu tinha aula e após a aula eu estudava nos horários livres entre o trabalho e a faculdade, eu estudava um pouquinho mais. Então eu pegava o livro, as apostilas, os livros referenciados, ia lá, estudava, fichava, analisava. Depois de um tempo fazendo isso, passados vários meses, acredito que no 6º, 7º mês, eu iniciei os estágios práticos, que aí você vai estudando na aula e praticando nos estágios. No total, nós temos aí entre 1.500 e 1.700 horas de curso para a formação básica de um acupunturista. Quando nós pensamos em fitoterapia oriental, nós também estamos falando de mais ou menos umas 600 horas de formação entre estágios, estudos, preparo, conhecimento de plantas. Porque você tem que entender as plantas superficiais, as que mexem nos meridianos, no interno, na superfície, no externo, que acalmam a mente, que estimulam o corpo, que relaxam determinadas queixas, que liberam fluxo energético de sangue, que ajudam a evitar parasitas, que ajudam a eliminar excessos energéticos e assim vai. Existem muitas e muitas categorias. Nos cursos de ventosa, de moxa, bustão, também são necessários bastante tempo, bastante conteúdo é dado.
uma vez que você precisa entender os detalhes. Como eu uso uma moxa? Como eu uso uma ventosa? Por que ela funciona? Então, normalmente, os cursos menores visam entender a técnica primordialmente, enquanto outros visam o estímulo, visam as diversas técnicas, visam os diversos conteúdos. Então, normalmente, a formação de um acupunturista, com uma qualidade de formação, exige pelo menos aí 2 anos, entre 1.500 a 2.000 horas de formação. Existem cursos complementares que são oferecidos pela internet, muitas vezes por institutos chineses, alguns até norte-americanos, canadenses existem, ora estão no ar, ora saem do ar, depende muito do período, em que eles nos ensinam as principais técnicas. Eu, além do curso de formação de acupuntura no Brasil, eu fiz também um curso na China presencial, um curso avançado de acupuntura e moxa bustão, e também fiz um curso avançado através de uma plataforma que me deu mais 1.500 horas de curso, ou seja, de estudos só de acupuntura e moxa bustão, eu tenho mais de 3.000 horas, fora as práticas clínicas que eu já atendo há pelo menos 5 anos. A prática de fitoterapia, tanto ocidental quanto oriental, exigem também esse tempo. Então, quando nós estamos pensando em aprofundar, em entender a formação de um acupunturista, nós devemos pensar em 2 anos pelo menos. Normalmente, quem faz acupuntura e estuda fitoterapia sabe como eles se complementam. E quem faz só fitoterapia muitas vezes sente a falta da acupuntura. E quem faz só acupuntura muitas vezes sente a falta da fitoterapia. E não é um problema. A questão é como a gente une essas técnicas. Às vezes com alguns profissionais, às vezes com o nosso próprio estudo, nossa própria formação. Então, quando você for procurar um acupunturista, um terapeuta de medicina tradicional chinesa, saiba que podem existir partes que você pode ingerir fitoterápicos, pode existir partes que envolvam a acupuntura, microsistemas como aurícula, craniopultura, acupuntura coreana das mãos, pode existir manipulações das articulações com o Banfa, que seria o equivalente ali como a quiropraxia oriental, mas da China. Podem existir técnicas de moxa bustão, de ventosa terapia, com o foco em harmonizar o corpo e a mente. Isso tudo dito, compete a você, cliente, você, paciente, você, futuro aluno, perceber e tentar entender as formações do seu terapeuta, da sua terapeuta, e se você quer ser um acupunturista, se prepare para estudar por pelo menos 2 anos e dali para o resto da sua vida. Se você tiver alguma outra dúvida, se você quiser saber um pouco mais sobre essa formação, alguma coisa específica, manda uma mensagem para a gente, ou escreve aí embaixo, ou manda uma mensagem para o nosso e-mail, ou para as nossas redes sociais, que com certeza você será respondido. Então até a próxima, e fique com a gente, venha com a gente na missão de levar saúde e bem-estar de maneira holística para as pessoas. Até mais.